Boa tarde a todos e todas. Essa sala de estar convida para a gente ficar sentado, né? Eu estou com a sensação assim, slide, que chato. Mas tem algumas coisas que eu acho bom partilhar e que estão nos slides. Eu acho que fica melhor para que eu veja também ficar em pé. Mas eu sinto que eu queria ficar aqui sentada. Eu agradeço imensamente ao convite para estar aqui hoje conversando com vocês e partilhando um pouco das minhas reflexões sobre cidade, sobre espaço público e sobre crianças e infância. Ana, como falou antes, então é um prazer estar aqui também com ela. Ana foi minha colega em psicologia, a gente se encontrou lá em São Lázaro, onde hoje eu sou professora, e a minha trajetória pela psicologia do desenvolvimento, onde eu fiz o mestrado, e depois pelos estudos sociais da infância, quando eu fiz o doutorado com o professor Manuel Sarmento. Então, sinto que, nesse debate, a gente tem um debate de interfaces, um pouco da psicologia e estudos sociais, um pouco de crianças, que é a minha área de estudo, crianças em situação de rua, e crianças que eu tenho chamado de crianças normativas, crianças que, a priori, a gente identifica como sem risco, porque são crianças que estão em casa e na escola. A criança normativa é aquela que a psicologia do desenvolvimento toma como norma e, ao mesmo tempo, um certo desconhecimento ou um certo não olhar nos estudos sociais da infância quando estuda apenas a criança em situação de vulnerabilidade. Então, hoje é um pouco desse resumo, desse monte de coisa que a gente pode conversar. Eu imaginei um roteiro. Eu não estou manipulando nada, então espero que alguém passe para mim. Não estou nem com caneta. Modo de apresentação. Tá. Eu já sou bem subversiva com os slides. Se ele ainda não funciona, eu ainda acho melhor. Pode passar. Eu imaginei um pouco do roteiro dessa conversa em alguns eixos que eu chamo de conceitos fundamentais, mas acho que todos já devem ter conversado um pouco, falado sobre eles, mas a minha ideia é um pouco retomá-los na minha discussão, ou seja, não definindo-os teoricamente, mas pensando como é que eu me aproprio desses conceitos para poder discutir essa relação da criança e dos espaços e o território. Então, crianças e infâncias, uma distinção já feita há muito tempo, pensada, mas que acho que precisa ser retomada na medida em que a gente tem um imaginário sobre criança e sobre infância que implica a forma como a gente concebe a possibilidade de relação dessa criança com o espaço público, a noção de território, espaço e lugar, espaço público, efetivamente, as culturas da infância. Ao mesmo tempo, quero fazer uma pequena discussão sobre os paradoxos da infância contemporânea, tomando aqui a ideia de Sarmento e Pinto, em 97, quando ele fala os paradoxos da infância, a criança e a cidade, relações possíveis, e, por fim, a ideia da cidade, a escola e a educação integral. Não sei se por fim, mas em algum momento. Quando a gente pensa a relação da infância e da cidade, hoje isso se constitui como um campo multidisciplinar, né? A ideia de que é possível investir nos estudos sociais da infância sobre a relação da criança e da cidade, ou da infância e da cidade. Aqui a ideia, com certeza, já dita, mas a ideia de crianças enquanto sujeitos concretos e infância como as representações sociais que temos sobre as crianças, ou seja, essa distinção como fundamental para o nosso pensamento. Se eu tivesse que me dividir, eu diria que a psicologia do desenvolvimento se centra nessa criança e os estudos sociais vão pensar nessa infância. Mas quais são os temas possíveis quando a gente pensa na relação criança-cidade? A gente pode estudar mobilidade, espaços e lugares ocupados e ou planejados para as crianças, políticas públicas urbanas voltadas para a infância, educação em cidades, violência urbana e infância. As áreas do conhecimento que a gente pensa hoje para pensar essa relação criança e infância, ou infância e cidade, são os estudos sociais da infância, que inclui a geografia da infância, a sociologia da infância, a antropologia da infância, a psicologia do desenvolvimento da criança e as pedagogias da infância, como áreas, a própria geografia urbana, o urbanismo, pensando como é que essa cidade se prepara para receber as crianças ou não se prepara, de fato. O surgimento da infância e a criação de territórios adequados. Quando a gente vai retomar a ideia do surgimento da concepção de infância, desde lá se concebe, então, que o lugar da criança é a escola e a família. Logo, a criança tem um território próprio para estar e ela se configura como pertencente a esse espaço. Ela é retirada do cenário urbano,
do cenário da cidade, do espaço público, porque ela, então, deve estar nesses dois espaços, né, que vai, então, se dedicar ao cuidado dessas crianças. Com isso, a gente já começa a imaginar que toda criança que não está na escola e na família é uma criança que está fora de lugar. É o caso, por exemplo, das crianças em situação de rua. Por que eu retomo isso? Por que eu trago isso? Porque essa ideia é muito forte quando a gente considera muito difícil levar a criança para a cidade, ou quando a gente consegue impossível vislumbrar a criança na cidade, já que criança tem um certo imaginário de ingenuidade, proteção, até incompetência, para estar nesse espaço público que é violento, que é difícil, que é árido, que é sério. Então, a criança deve ficar protegida desse espaço, logo fora do espaço público. Por outro lado, essa concepção de infâncias e infância aqui, e aí eu trago a discussão, tem passado muito pela noção de que a gente não fala de uma infância, mas fala de infâncias que são marcadas pelas clivagens de outras variáveis sociais, como gênero, raça, classe social, e que diz não só de uma forma de infância, mas uma infância que é múltipla. Quando a gente pensa o próprio surgimento da infância, não foi para todos essa infância protegida, né? Então, ele sempre foi demarcado para uma determinada classe social. Silvia anteriormente fala desse nosso preconceito para a infância pobre, e a gente, de fato, tem concepções distintas para aquilo que a gente espera, ou para aquilo que a gente planeja, para crianças de classes econômicas favorecidas ou para criança pobre, inclusive na lógica, muitas vezes, de uma educação integral, que é que a gente almeja quando a gente fala de educação integral para crianças com alto poder aquisitivo, e, em muitos momentos, a gente fala de um desenvolvimento de toda a potencialidade. Para crianças pobres, muitas vezes, a gente fala do controle, né, do tempo sendo ocupado para evitar, então, um desenvolvimento negativo. Por outro lado, a ideia de que uma cidade funcional, essa cidade que a gente já não mais ocupa, uma cidade construída para estar despovoada, uma cidade em que a gente passa por ela, mas a gente já não a habita. Essa ideia é importante que a gente tem, então, cada vez mais condomínios fechados, segregação de espaços, ausência de circulação pública. Isso nos remete a uma reflexão de que cidade é essa que a gente está conclamando para voltar a ser uma cidade educadora ou um espaço de aprendizado para as crianças. Então, é preciso pensar como é que essa cidade se configura hoje e quais são as possibilidades que ela oferece para essa criança. E aí, um autor coloca a impossibilidade do inesperado. Para as pessoas que estão interessadas nesse tema, eu, efetivamente, sugiro um dossiê da Educação e Sociedade, de 2015, que trata especificamente sobre a relação da infância e das crianças com a cidade. Acho que é uma fonte de conhecimento muito rico e que traz diversas metodologias e possibilidades de investigação de como a criança pode se relacionar com a cidade ou como a cidade, muitas vezes, deixa de pensar as crianças. Pode passar. E aqui eu queria pensar um pouco sobre esses paradoxos da infância contemporânea, a noção de criança interna. Essa criança que passa cada vez mais tempo no espaço interno das casas, da escola, como um espaço protegido que a criança deve permanecer. É interessante quando a gente pensa nisso, porque essa ideia perpassa a ideia de uma criança que é frágil e incompetente. E por isso que ela não pode estar na rua, né? Ela precisa ser protegida, e a rua, como no nosso imaginário circunscreve esse lugar de risco, não é o lugar de criança estar na rua. E a cidade, então, é um lugar inapropriado e perigoso. Por outro lado, é interessante, e por isso um paradoxo, que à medida em que a gente pensa que a cidade é um lugar perigoso, a gente continua numa visão adultocêntrica de saudade da nossa própria infância. Então, quando a gente questiona a infância contemporânea, inclusive falando de um desaparecimento de infância, a gente diz que as crianças já não são mais crianças, afinal, elas não brincam na rua. As crianças já não são, essa infância de hoje ela não é tão boa assim, afinal, as crianças não brincam mais de gude, de empinar pipa. É isso que falta para a infância, é muita tecnologia. Ao mesmo tempo, a gente não prover nenhuma das condições necessárias para que essa criança possa ocupar o espaço público. Então, isso é um dos paradoxos que a gente observa nessa relação da concepção da criança frágil, incompetente, incapaz de estar no espaço público. E a gente pensa, então, a ideia do confinamento das crianças. As crianças cada vez mais em condomínios fechados, em espaços privados de recreação infantil, inclusive dentro do shopping center, né? Um espaço de recreação infantil dentro, no interior do shopping, não mais cercado do que isso. E, por outro lado, o nosso reconhecimento e defesa de que as crianças precisam de natureza, que as crianças precisam de convívio social. Então, a gente demoniza, muitas vezes, a ideia
dos games, das relações tecnológicas, dizendo que essas relações impedem que as crianças tenham uma vivência plena de infância. Então, a gente critica fortemente essa forma de relação com a infância e, ao mesmo tempo, não prover nenhuma das condições necessárias para isso. Eu tendo a não ter uma visão fatalista de desaparecimento da infância. De fato, eu acho que toda geração tem uma tendência a condenar a outra a seu encerramento. É provável que os avós olharam para os netos e disseram: essa geração está perdida. Os filhos olharam para os netos e repetiram a mesma coisa: essa geração agora sim que está perdida. E, de fato, a gente tem modificações da forma de vivência, com pontos positivos, com pontos negativos, mas diferentes. Quando a gente concebe a ideia de que a criança é o ator principal para falar sobre os seus modos de vida, a gente tem que compreender que só pode falar da infância contemporânea a criança contemporânea, ela que vive esses modos de relação contemporâneo, marcado pelas tecnologias, marcado por uma relação com a cidade, muitas vezes interditada. E daí essa ideia de que se coloca a segregação da cidade para as crianças. As crianças têm lugares muito próprios para utilizarem a cidade. Não sei se vocês chegaram a circular em Salvador, mas aqueles que são aqui de Salvador, a gente sabe muitas vezes da inapropriação dos espaços que são planejados para as crianças. Então, nós temos, por exemplo, na Avenida Bonocô, quando foi feito logo o metrô no início, foi construído um parque infantil. Quem olhava para aquele parque, era no meio de uma avenida super movimentada de Salvador, e quando a gente olhava para aquele parque, a gente pensava, não é uma criança que vai subir nessa gangorra, era muito alta, o chão era puro asfalto, era perigoso, era inóspito, mas essa ideia, então, de um planejamento urbano que tenta pensar a criança, a ideia de que ela tem que ter um lugar específico, ela não pode estar na cidade como um todo. Nessa distinção, a gente pode pensar uma ideia de Rasmussen, que ele faz uma distinção entre lugar para a criança e lugar da criança. Essa ideia de que, muitas vezes, se planeja um lugar específico, circunscrito. A gente pode pensar, por exemplo, nos condomínios fechados, em que tem uma brinquedoteca, a ideia de que a gente chega no hospital ou numa clínica que vai fazer exames infantis e tem lá uma pequena mesinha que diz esse é o espaço para a criança. Então, ele faz essa discussão de que lugar é esse da criança, que impede a relação intergeracional, impede a relação social das crianças, porque ela deve se circunscrever naquele espaço. E acho que, inclusive, esse é um erro que a gente tem cometido na nossa relação com as crianças. Os pais com os filhos se segregam do espaço público porque só frequentam espaços que têm lugar para a criança. E, ao mesmo tempo, adultos que não têm criança reclamam da impossibilidade de viver com as crianças porque elas não estariam preparadas para viver com os adultos. E isso acho que é um ônus que a gente paga pela segregação das crianças do espaço. E a gente tem também, por outro lado, o espaço de criança. É o lugar de criança, que são os espaços que as crianças se apropriam. Obviamente, as crianças podem fazer dos lugares para crianças lugares de criança, mas não necessariamente. Então, quando a gente observa, por exemplo, as crianças em situação de rua que usam o parapeito de algum lugar, ou brincam na orla da cidade, em lugares movimentados, e brincam, por exemplo, com os ônibus, elas estão se apropriando de lugares que são inadequados para a brincadeira, mas elas se apropriam daquele espaço para brincar. Então, a apropriação do lugar de criança. Eu acho importante essa ideia, porque a gente não pode idealizar a relação da cidade achando que a criança só irá se relacionar com lugares para a criança. A defesa aqui é que a criança possa se relacionar com a cidade, na sua multiplicidade de ofertas. Pode passar. Quando a gente pensa em crianças e cidades, e aqui eu fiz questão de colocar essa ideia de pluralidade, porque a gente não tem uma relação que é única. A criança ou as crianças compõem um grupo extremamente heterogêneo que se relaciona com outras categorias sociais, como gênero, como raça, como classe social. Isso significa que a relação que a criança estabelece com a cidade não pode ser considerada numa ausência social. Esses 10 minutos sempre marcam a gente assim. Faz agora o quê com isso? Não, mas eu sou muito obediente. Quando dá 0, é 0. Eu encerro e digo, muito obrigada. Mas a ideia de que a gente tem, quando pensa a relação com a cidade, a gente tem que entender que uma criança que nasce num bairro, por exemplo, uma menina que nasce num bairro periférico da cidade de Salvador, negra, se relaciona com a cidade de forma completamente distinta de um menino branco que nasce no Itaigara e que mora hoje num condomínio residencial, por exemplo, o Le Parque.
A relação que se estabelece com a cidade é completamente distinta e não podemos tomar essa relação como uma relação que é única. Então, não dá para fazer um bolo só. A cidade não é a mesma. Nós temos, por desigualdade social e a caracterização de Salvador, muitas cidades dentro de uma cidade. E Salvador também caracterizada, como outras cidades brasileiras, por essa quase inexistente fronteira entre bairros de muito poder aquisitivo e bairros de muito baixo poder aquisitivo. Então, a gente tem uma relação que é conflituosa, que é múltipla, que é multifacetada. Então, a cidade é um espaço de contradições e heterogeneidade. De fato, a vivência de cidade, quando a gente observa e quando acompanha as crianças em situação de rua, por exemplo, que vivem e caminham e transitam pela cidade, uma relação completamente diferente de crianças que transitam pela cidade dentro de automóveis. A vivência de cidade é completamente distinta e, de fato, essa cidade se mostra completamente distinta para esses públicos sociais diferentes. Então, é interessante, ao mesmo tempo, eu estar aqui falando sobre o direito à cidade como uma defesa das crianças estarem na cidade, como toda a minha trajetória de pesquisa, de intervenção, são com crianças cuja sociedade deseja retirá-las do espaço público, porque são crianças em situação de rua. A gente vai falar sobre ela um pouco, espero. O direito à cidade. O direito à cidade se inclui no direito à convivência familiar e comunitária. A gente imagina que a criança tem direito de estar em sociedade. Ela tem direito a viver a cidade em toda a sua plenitude. Entender que a defesa ao direito da cidade é uma defesa que é política. É importante dar visibilidade a essas crianças e a sua forma de ocupação na cidade. Por fim, a ideia de infância e crianças na cidade, com riscos e sem riscos. Eu via hoje, pela manhã, um vídeo que falava sobre a necessidade das crianças correrem riscos. Correrem riscos enquanto se desenvolvem. A ideia é que, em desenvolvimento, para se desenvolver, a gente precisa ralar o joelho em alguns momentos. A gente precisa se aventurar pelas ruas da cidade. Isso é interessante porque coloca em xeque a palavra risco, a necessidade de superação daquilo que seja o risco. A criança em situação de rua é considerada uma criança em situação de risco. Por outro lado, os riscos controlados da possibilidade de vivência e de exploração de uma cidade fazem parte do desenvolvimento. A criança pode, sim, transitar. Não sei se vocês conhecem um vídeo que eu acho lindo, Caminhando com Tintim. Sugiro que vocês vejam, porque acho que ali fala de riscos e belezas e olhar, de um olhar muito singular de uma criança. Pode passar. Pode passar. Como tem menos minutos, a gente passa. Quando eu fui convidada para pensar essa relação da cidade, da criança, do território e a questão e a lógica da educação integral, uma das coisas que eu fui fazer do dever de casa, né, é de olhar a publicação que foi feita justamente na premissa o que antecede esse seminário. E tem duas partes do texto que eu acho que são fundamentais para a gente entender um pouco da relação que a escola pode estabelecer com a cidade e com a educação integral. A primeira é: pensar na educação integral de uma criança é, primeiramente, reconhecer a importância das outras esferas presentes e responsáveis pela sua socialização, para além da já reconhecida família. A ideia de que a criança aprende na interação cultural com os outros. Não é só a escola que educa, não é só a família. E aqui nem fazendo uma distinção entre educar, ensinar, mas entendendo a proposta de socialização, de aprendizagem das normas sociais, da vivência e da reconstrução e reconfiguração, inclusive, das práticas sociais e culturais. A escola, nesse sentido, muito ao contrário de tornar-se a única provedora da educação da criança, confinando-a e colocando-a sobre uma redoma, como se fosse preciso protegê-la de um mundo adulto perigoso, assume o papel de manter, reforçar ou estabelecer essas redes. Também no projeto da escola, é preciso incluir as outras formas de saber presentes nos espaços em que as crianças circulam. Para muitas crianças, essa ação será o reconhecimento de algo que já acontece em suas vidas. Para outras, será a oportunidade de expandir suas experiências, construindo, assim, novas redes de socialização. Muitas vezes, na escola, é a primeira vez que a criança tem a possibilidade de reconhecimento da sua própria cidade, né? E essa é uma demanda não só de escolas públicas, mas também de escolas particulares. A ideia de que as crianças não mais conhecem o espaço, né? Elas não mais circulam pelo espaço. Reconhecer a própria cidade em que vive, é interessante pensar na potencialidade que isso tem, no reconhecimento do território e na construção de uma identidade.
Pode passar. A proposta de uma educação integral para a infância pressupõe o uso de vários espaços que a cidade coloca à disposição da escola. Sendo assim, espaços externos, como praças, parques, museus, quarteirões fechados, centros culturais, pátios de igreja, campos de futebol, ou mesmo quintais de casa, tornam-se valiosos instrumentos para o trabalho diário das escolas. É impressionante o nosso medo de permitir que as crianças atravessem os muros da escola. Acho que talvez sejamos uma sociedade absolutamente temerosa desse medo. Ou seja, nós temos um clima em Salvador que favoreceria muito a saída das crianças para o espaço, mas é impressionante como a gente continua entendendo que nossas crianças são feitas de açúcar, né? A ideia de uma gota de chuva, ninguém mais pode sair. Está muito inverno, está muito difícil. Obviamente, a gente também tem algo de cultural nisso, né? Em Salvador, a gente aprende que choveu é inverno, e eu defendo também que a gente tem esse direito, porque a gente também quer usar roupa de inverno. Logo, se chove, é inverno. Eu acho isso, enquanto cultura, uma marca importante. Mas, por outro lado, acredito que há uma superproteção da criança com um terrorismo ou um medo sobre essa saída. A ideia de que há um risco demasiado sair da escola. E isso em todos os contextos. A escola levar a criança para qualquer espaço é entendido como um grande perigo e impossível de ser realizado. Ou seja, é quase um muro intransponível. Uma mega responsabilidade. A ideia, e eu vejo isso, né, tanto dos lados daqueles que são pais, como daqueles que são os professores ou os gestores da escola, os pais absolutamente atemorizados com a ideia de que a criança vai sair sem o seu olhar, sem a sua supervisão, a escola absolutamente, muitas vezes, temerosa desse enfrentamento que vai ter que fazer com as famílias na saída, nos passeios, mas essa ideia mostra que as crianças podem aprender demais na cidade, ao invés de permanecerem estudando, por exemplo, sobre os marcos do descobrimento do Brasil, como a gente falou no primeiro momento, sem poder conhecer como é a configuração da cidade como Salvador. Então, a escola tem um importante papel no empoderamento das crianças, para o uso e ocupação dos espaços da cidade. E aqui eu vejo mesmo a necessidade de rompimento de fronteiras. Eu sou coordenadora de um projeto chamado Crianças na UFBA, que é a ideia de apropriação do espaço da universidade por crianças. Ele acontece uma vez por mês aqui no campus de Ondina. A UFBA é um espaço público. No entanto, ela é público para quem sabe que é público, porque ela tem tudo o que diz que não é público. Ela tem um portão, ela tem guardas. A pessoa, para entrar na universidade, ela precisa se empoderar e dizer: eu posso usar esse espaço, eu me autorizo a usar esse espaço. Muitas vezes, a escola é o caminho que permite a entrada da criança nesse espaço, que, se ela passasse pela porta, ela não entraria. Ou seja, há museus nessa cidade que são gratuitos, há espaços públicos de fruição, que a gente poderia usufruir, mas que a gente não se sente nem autorizado a entrar se a gente não conhece. A escola tem uma possibilidade de permitir que essas crianças conheçam um outro espaço. Pode passar. Aqui eu queria falar rapidamente, e é muito rapidamente mesmo, só para a gente ter a visibilidade que a gente está dizendo que as crianças não estão na cidade, mas nós temos crianças na cidade, sim, que são essas consideradas as não crianças. É interessante quando a gente pensa nesse conceito de não criança, porque ele remete àquilo que a gente entende que são as crianças. Ou seja, as crianças em situação de rua são aquelas que romperam com as duas instituições principais de cuidado da infância, a escola e a família. Logo, é por isso que a gente entende que elas sofram mazelas. É por isso que um prédio cai em São Paulo e mata tantas pessoas, mata algumas pessoas desaparecidas, mas desabriga muitas pessoas, e tem matéria no jornal que diz: só tinham drogados e bandidos. Só tinha, ou seja, não tinha gente lá, né? Então, a ideia que nos autoriza a pensar que as crianças em situação de rua não são crianças, é isso que permite todas as violações de direitos a qual elas estão submetidas. Então, essa concepção de não criança é fundamental. E aí, para dizer para vocês, a gente fez uma pesquisa em 2016 e 2017, tentando mapear, caracterizar a população em situação de rua na cidade de Salvador, e aí não só crianças, mas eu trouxe aqui os dados de criança para a gente entender quem são essas crianças que ocupam hoje o espaço público na cidade de Salvador. 154 crianças foram entrevistadas nesse projeto, mas a gente estima que tenha em Salvador 1.840 crianças em situação de rua, fazendo um uso diverso dessa rua para várias formas de apropriação. Pode passar. Pode passar. Aqui.
Quando a gente pensa nessa ideia que eu falei, desse saudosismo da infância e da brincadeira de rua, essa ideia de retomar esse conceito de brincadeira de rua é para falar das formas de apropriação que as crianças fazem do espaço público enquanto brincantes. A ideia de que a cidade é um espaço para a expressão das culturas infantis, mas também que a cidade pode ser vista na perspectiva das crianças. E todos ganham com isso, né? Olhar a cidade na visão de Tintim é torná-la muito mais bonita do que olhar a cidade sobre os nossos olhos. É uma possibilidade de intervenção nessa cidade que as crianças fazem, por isso expressam as suas culturas. Mas onde se brinca? Do que se brinca? Com quem se brinca? A criança é tão invisível na cidade que a gente não a enxerga nos seus espaços onde elas estão, né? A gente só consegue conceber a criança nesse espaço planejado para ela. Alguns estudos têm tentado mostrar que tipo de apropriação a criança faz e como é que ela brinca nos espaços que são planejados e não planejados. Espaços para crianças e espaços de criança, mostrando que há diferenças, obviamente, nas variáveis sociais que determinam esse modo de brincar. E que eu acho importante que a gente pense, para a gente pensar uma forma de se apropriar dessa cidade. Pode passar. Pronto, considerações finais, para eu cumprir os meus 20 minutos. Defender, incluir, considerar o direito das crianças à cidade não é apenas uma proposta pedagógica, mas um posicionamento político, ideológico, que possibilita romper com a visão da criança incompetente, promovendo a participação das crianças e, consequentemente, a defesa integral dos seus direitos. E aqui, na tríade, que direitos são compostos por direitos de provisão, participação e proteção. A vivência à cidade é um direito que integra todos esses direitos. Então, é por isso que defender isso não é apenas uma característica de mais um item no currículo, mas é uma atitude política. A participação ou a presença das crianças na cidade, ela tem um poder transformador na vida social, não só na vida das crianças, mas na nossa vida enquanto comunidade. E aqui eu encerro com a frase de Manuel de Barros, em que ele fala o seguinte: o rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás da casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás da casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem.